Olá, eu sou Newton Canito, você está nos Segredos do Roteirista. Hoje eu quero falar de diálogo. Aqui no Brasil tem uma certa ênfase, até excessiva e um pouco prejudicial até, no diálogo. A gente parece que pensa que o roteiro é só diálogo. Tem gente que pensa que bons diálogos, meu diálogo, refino o diálogo, e o diálogo, o diálogo. E na verdade, o diálogo é parte da cena. Uma boa cena, ela tem o quê? Ela tem diálogo, silêncio, que é tão importante quanto o diálogo, e mise-en-scène. Mise-en-scène, que a gente vai explicar melhor, mais profundamente, é difícil de explicar, mas basicamente é a marcação, é o jogo de tensão que vem da própria movimentação dos atores e também da câmera. A boa cena é esses três elementos. Quem faz apenas diálogo vira o quê? Vira uma espécie de dramaturgia que remete às novelas. As novelas que são apenas diálogo. Enquanto que uma narrativa de série ou de cinema, ela é também silêncio e mise-en-scène. Onde você vê a mise-en-scène? Na rubrica. Então, na rubrica do roteiro, quando está lá a rubrica, é mise-en-scène. A rubrica é ação. Qual ação vai ter? Eu lembro que eu comecei no cinema, fiz muito mais roteiro de cinema, depois fiz 9mm, fiz séries e tal, e depois de ter feito séries, eu fui fazer novela. Como colaborador do Lauro, depois da Thelma, tal, grandes novelas, autores que eu respeito demais, mas ali eu percebi que as cenas não podia ter rubrica. Não podia mesmo, eles não têm esse hábito, e não pode porque, na verdade, o jeito que é feita a produção é tão rápida, a produção, a cena é filmada tão rápido que não tem a marcação. Os atores mesmo marcam. O diretor não fica marcando o ator, aqui você anda aqui, que você senta aqui, não tem essa técnica. É mais o diálogo mesmo. Então o autor escreve o diálogo. Isso dá um tipo de dramaturgia, que é uma dramaturgia meio novelesca. Então às vezes até as nossas séries são contaminadas por esse vício, essa técnica, né? Que dá muito certo para novela, mas não dá certo para seriados hoje em dia, não dá certo para cinema e não dá certo para as produções que realmente estão vingando hoje em dia. Então é muito importante a gente não ficar apegado demais ao diálogo e treinar e escrever também com mise-en-scène e com silêncio. O silêncio tem uma função dramática tão importante quanto o diálogo. É muito importante então que você entenda que o diálogo é parte da construção da cena, mas também é muito importante você saber marcar as ações dos atores e marcar o silêncio. Em muitos casos, o silêncio diz mais do que um diálogo. Em muitos casos, eu vejo que a pessoa faz uma fala e fica tentando botar uma resposta, enquanto que a resposta melhor seria um silêncio. É muito comum. Você fala alguma coisa, o outro não responde. O outro se vira, vai embora. O outro não sabe, não tem palavras, né? Essa ênfase no diálogo fez com que uma crença, é como se todos os personagens do filme fossem capazes de falar bem e ter diálogos rápidos e ótimos. A gente sabe que não é verdade isso. Muito comum na vida e nos personagens de qualquer série, ter personagens que são mais quietos ou que não sabem se expressar tão bem. Isso dá efeitos dramáticos excelentes no filme. Então você tem que saber qual personagem sabe responder e não ficar apenas num jogo de diálogo. Ou seja, a nossa dica de hoje é saber a importância do diálogo e saber que o bom diálogo, na verdade, não é apenas um monte de frases, não é apenas um monte de gente inteligente. O bom diálogo é um diálogo em diálogo com a mise-en-scène e com o silêncio.